notícia aqui sobre a qual eu vou tratar talvez tenha sido uma das notícias mais tristes do Brasil nos últimos tempos. Mais do que isso, é uma notícia emblemática, tá? Que define uma época que, mesmo após vencida, jamais vai poder ser esquecida. Como vocês devem ter visto, eu estou falando da notícia que o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da Débora Rodrigues a, pelo menos até o momento, 11 anos de prisão. Vejam a reportagem disponível no Paulo Figueiredo Show. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a pelo menos 11 anos de prisão a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da Justiça com batom durante os atos do 8 de janeiro de 2023. Dos 5 ministros do colegiado, falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento foi retomado nessa sexta-feira, na sexta-feira passada, em plenário virtual, após o pedido do ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou em 21 de março pela condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição... Associação criminosa armada com batom é muito ridículo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, muito violenta, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Obviamente seguiu o voto do Alexandre de Moraes, o vagabundo do Flávio Dino, o Gordola. Nessa sexta-feira, por volta das 11 horas, o Fux optou por reduzir a pena a 1 ano e meio. De 14 para 1 ano e meio, admitindo apenas o crime previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 98, que trata sobre destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. Logo em seguida, no entanto, o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, se manifestou favorável ao entendimento de Moraes, só que sugeriu uma pena menor de 11 anos. O voto do Fux trouxe esperança à defesa. Caso os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia concordassem com ele, Débora, que ficou 2 anos presa, conseguiria a liberdade, já que atualmente segue em prisão domiciliar com diversas medidas cautelares. Com a manifestação do Zanin, no entanto, o vagabundo, essa possibilidade só existe se Carmen Lúcia divergir do relator e algum dos ministros que já votou pela condenação, o Alexandre, o Gordola ou o Zanin, reavaliar o voto. Essa, então, é a situação da Débora no presente momento. É importante dizer que a proclamação do resultado final do julgamento está marcada para o próximo dia 6 de maio. Até lá, é possível que qualquer um dos ministros altere o seu voto. Para que a Débora não seja condenada a 11 ou 14 anos de prisão, a Carmen Lúcia precisa seguir o entendimento do Fux e, ao mesmo tempo, ou o Alexandre, ou o Gordola, ou o Zanin mudarem o voto deles. É improvável? É. É impossível? Quase. E eu sei que pode parecer irreal que qualquer um desses 3 mude o seu voto, mas a gente deve orar e pedir para que assim seja feito, né? Às vezes Deus visitou a mulher de Pôncio Pilatos, pode ser que visite a mulher do Gordola e faça ele mudar a opinião. Mas o fato é que, por mais triste, e obviamente não tem nada a se comemorar nessa tragédia, ela ganhou o mundo, né? É um desses casos icônicos, né? É um desses casos. Eu tenho que dizer que a decisão dos ministros teve alguns impactos positivos para a nossa causa. Vejam, ontem, na verdade, uma matéria da Fox News, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, que raramente trata sobre o Brasil, fez uma matéria sobre o caso, dizendo uma manifestante brasileira, segundo, não relatórios, né, segundo reports são reportagens. Segundo reportagens, foi condenada a 14 anos de prisão por escrever uma mensagem com batom em uma estátua durante os protestos em 2023.
Diz a Fox News, Débora Rodrigues, de 39 anos, foi recentemente condenada após ser considerada culpada de envolvimento com uma organização criminosa com a intenção de realizar o golpe de Estado, segundo a BBC. Ou seja, a Fox News está citando a BBC. Rodrigues, que trabalha como cabeleireira, escreveu Perdeu Mané na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ela não esperava ser processada por escrever a mensagem e disse ao júri que desconhecia a dimensão dos protestos. Ela fala, fui ao protesto e não imaginei que seriam tão turbulentos, disse Rodrigues, segundo a BBC. Nunca fiz nada de legal na minha vida, acrescentou. De acordo com a BBC, e isso é a Fox News, citando a BBC, que é ou seja, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, citando a maior rede de televisão do Reino Unido. O ministro Alexandre de Moraes argumentou que a cabeleireira, de forma consciente e voluntária, se alinhou aos manifestantes que buscavam derrubar o governo brasileiro. O ministro também acusou Rodrigues de ocultar provas, possivelmente apagando mensagens do seu celular, e afirmou que a mulher de 39 anos teria admitido a participação em atos antidemocráticos. E continua a reportagem, dizendo que o próprio Bolsonaro pediu anistia para Débora e tudo mais. Ou seja, o caso recebeu também na BBC, que é a maior rede de rádio e televisão do Reino Unido, né? A reportagem da BBC foi mulher que usou o batom para escrever em estátua durante protestos no Brasil é condenada a 14 anos de prisão. Tá aí a reportagem da BBC. Então, vejam, eu peguei o caso, as publicações sobre a Débora e mandei hoje para várias pessoas do governo americano, inclusive pessoas da Casa Branca. E eu mandei aqui a reportagem da Fox News, dizendo assim, e a pessoa me respondeu aqui, absolutely maddening, ou seja, absolutamente enlouquecedor. Did you send this to fulano? Me perguntaram se eu mandei para uma outra pessoa que está envolvida nesse processo. A resposta do que eles me disseram: I'm sorry. We are working hard to bring her justice soon. Eu sinto muito. Nós estamos trabalhando duro para trazer justiça para ela soon, cedo, em breve. E aí a gente engaja aqui em outros assuntos. Mas, vejam, no que é possível, este assunto está sendo levado ao maior número de pessoas. Então, o caso da Débora, eu lamento muito que ela esteja passando por isso, mas não será à toa, Débora. Não será à toa. Pode ter certeza que o máximo de pessoas que podem estão sabendo do seu caso. E que casos como o seu, que trazem esse tipo de atenção e mostram a truculência dos ditadores que estão tomando conta do Brasil, contribuem imensamente com o nosso trabalho aqui fora. Eu posso garantir, eu estou lendo aqui o chat direto para vocês.